Um prédio escolar de vários andares em Ramat Gan, que desabou quando foi atingido pela ogiva de um míssil balístico parcialmente interceptado, disparado contra Israel por rebeldes Houthis no Iêmen, será demolido e reconstruído, disse o prefeito. A prefeita de Ramat Gan, Garmel Shammah HaKohen, estimou os danos em 40 milhões de shekalims, né, que é a moeda israelense, 11 milhões de dólares. E disse que a escola primária Ramat Efal receberia um prédio de substituição. As forças de defesa de Israel disseram inicialmente que durante a noite interceptaram um míssil disparado contra o centro de Israel pelos Houthis, apoiados pelo Irã. Disseram que seções do míssil ou de um interceptador caíram no chão, com um pedaço caindo no prédio principal da escola e demolindo o prédio. Mais tarde, na quinta-feira, no entanto, os militares disseram que, de acordo com uma investigação inicial, a escola provavelmente foi atingida pela ogiva do míssil após uma interceptação parcial. Não houve feridos no incidente, embora carros estacionados na área também tenham sido danificados por destroços que caíram. Você está vendo as imagens aí, né? O míssil disparou sirenes na região central, enviando milhões de israelenses para os abrigos antiaéreos no meio da noite. Então, você pega o prejuízo estrutural. Caiu um prédio. Custará 11 milhões para Israel. Mas o que é 11 milhões para a economia israelense? É dinheiro, como aqui no Brasil também. Aí sim, aí a coisa fica pesada. Além de milhões de israelenses, de todo o centro de Israel, terem que se evacuar para os abrigos. Aí o prejuízo começa a ficar ainda maior. E aí você soma mais de 200 mísseis balísticos lançados contra o território israelense. Se você fazer aí uma matemática de 30% desses mísseis terem colocados os israelenses em abrigos, né? Outra porcentagem terem atingido os seus alvos, você começa a ver o tamanho do estrago de Israel. No mínimo, de 1 a 2 vezes por mês, os israelenses tiveram que se abrigar por conta de ataques dos Houthis, que estão a mais de 2.000 quilômetros de Israel. Então, não é fácil, não é moleza, e é uma missão que Israel, pelo que nós estamos vendo, terá que resolver por seus próprios meios, porque os americanos não resolveram, os britânicos não resolveram, e não existe nenhuma perspectiva de uma coalizão da ONU, por exemplo, impedir que os Houthis parem, de exigir que os Houthis parem com os ataques contra Israel. Acontece que a coalizão liderada contra os navios mercantes que são atacados, né, pelos piratas do Iêmen, eles são liderados pelo governo Biden, os Estados Unidos, que lidera a coalizão de resposta a esses assaltos, a esses ataques, que são contra, obviamente, abertamente contra o Ocidente. Ou seja, eles atacam de forma muito amena, né? E Israel é diferente. Israel se parece, no governo Netanyahu, se parece muito com o que representa Donald Trump em relação ao tipo de resposta que qualquer tipo de ameaça possa surgir contra os seus territórios. Então, o Iêmen representa para o Biden uma ameaça de defesa contra os seus aliados, que são exatamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Então, quando do pedido Biden de que Israel não atacasse as usinas de petróleo e as usinas nucleares do Irã, no ataque que fez em resposta ao Irã, ele estava fazendo esse pedido exatamente porque o poder de dissuasão que o Irã mantém contra o Ocidente e os Estados Unidos é atacar as minas de energia, ou seja, quando o Irã se sentir acuado por uma força de coalizão que apoia Israel liderada pelos Estados Unidos, o alvo dele através dos Houthis no Iêmen, a Arábia Saudita e também os Emirados Árabes, para comprometer o fornecimento de energia para o mundo. Então,
é isso que faz essa ameaça que o Irã faz e o Biden estremece. Ou seja, ele sempre vai dar aquele tipo de resposta amena, né? Não se preparando exatamente para uma defesa que possa garantir a segurança dos seus aliados e dos seus interesses no Oriente Médio. Quais são os principais interesses americanos e aliados no Oriente Médio? São a Arábia Saudita, Israel, os Emirados Árabes e, é claro, essa reserva de petróleo que mantém a atividade mundial e que não é do interesse das outras potências, né? Não é do interesse da Rússia e muito menos da China de que essas reservas sejam comprometidas, porque isso traria o colapso daquilo que não se pode nem dimensionar, mesmo aqueles que viram o que aconteceu na década de 70, quando da crise energética daqueles que apoiaram o Estado de Israel no conflito da Guerra dos 6 Dias. Agora, o governo Trump, ele sim poderá ter um tipo de intervenção contra os Houthis a ponto de comprometer as suas estruturas. Então, os Houthis que estão atacando Israel a mais de 2.000 quilômetros em apoio ao Irã, não é apoio ao Hamas e nem ao Hezbollah na faixa de Gaza ou no Líbano, porque os Houthis, eles foram feitos e preparados para atacar ninguém mais e ninguém menos do que a Arábia Saudita, né? Então, as ameaças israelenses que estão instaladas no Iêmen, elas são todos aqueles equipamentos que possam ser usados de longa distância, como esse ataque que alcançou um alvo, sendo ali uma escola. Isso sim representa uma ameaça. Israel não tem que fazer contra o Iêmen uma invasão ou uma guerra assimétrica como as que aqui assistimos no Líbano ou na faixa de Gaza. Mas a Arábia Saudita, sim. A Arábia Saudita tem as suas fronteiras, né? E tem seus interesses ali muito próximo do Iêmen. E todo esse treinamento, esse investimento, esses armamentos que estão no poder desse grupo terrorista no Iêmen, eles estão preparados para serem usados contra a Arábia Saudita. Há quem diz que a Arábia Saudita, sim, ela é o principal alvo do Irã, porque o Irã precisa, nos dois sentidos, de disputar uma hegemonia regional no Oriente Médio contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita representa para o Irã não só uma questão de demanda religiosa sobre legitimidade de herança ou de legado islâmico, mas como também o seu papel que ela atua não só no Oriente Médio, mas no mundo. Ou seja, a liderança que a Arábia Saudita é considerado como, e os outros países considerados como moderados, que são aqueles que conseguem se relacionar e estabelecer as suas bases a ponto de que a sua defesa ocidental está ali. Obviamente que para a defesa da Arábia Saudita vai se disponibilizar a China, vai se disponibilizar a Rússia, né? E os Estados Unidos hoje é o principal aliado desses produtores de petróleos que são considerados muçulmanos, são considerados árabes moderados, ou seja, aqueles que conseguem controlar os seus radicais e interagir com o mundo ocidental.